Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Maria Clara Cabral, diretora de redação da revista Qual é? Antes de tudo, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 44 anos, tenho cabelos longos, loiros, olhos castanhos e hoje eu visto uma camisa laranja e uma calça preta. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro Comunique. Esse que é o projeto da revista Qual é, que tem como objetivo intensificar o debate sobre educação midiática e intensificar o uso do jornalismo em sala de aula. E nessa edição de 2025, o Comunique acontece ao mesmo tempo da Semana Mundial de Educação Midiática, realizada pela Unesco, e a Semana Brasileira de Educação Midiática, que incentiva a prática de ações ligadas à educação midiática em toda a parte do mundo. Mas, na verdade, a gente já começou esse nosso projeto com o lançamento recente de um vídeo muito bacana, o Qual é Explica Fake News, que convida a todos, crianças, jovens e adultos, a participarem da caçada contra as fake news e lutarem contra a desinformação. E hoje a gente está aqui para fazer um debate muito legal sobre o uso equilibrado das telas e o papel da educação midiática. Tenho duas convidadas muito especiais, a Januária Cristina Alves, minha amiga, que é jornalista, escritora, educomunicadora, com uma trajetória dedicada à promoção da leitura crítica e ao combate à desinformação. E coordenadora do Núcleo Pequenos Cordiais, iniciativa das redes cordiais voltada ao público infanto-juvenil. Estou aqui também com a Cláudia Gabioneta, que é pedagoga, coordenadora da equipe da revista Qual é, onde atua na criação de projetos e conteúdos educativos que aproximam a comunicação e a escrita, ajudando estudantes a entender melhor o universo da informação. Obrigada pela presença de vocês. Januária, eu vou começar com você, pedir para você se apresentar, fazer sua audiodescrição e começar contando para a gente o que afinal é a educação midiática e por que é tão importante que comece a debater esse assunto desde cedo com as crianças e com os jovens. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês na revista Qual é, que eu admiro tanto o trabalho. Há quase 40 anos atrás eu já estudava o uso das mídias, né? Minha tese foi sobre o uso do jornal em sala de aula. Então eu sou uma apoiadora inconteste, né, de levar os jornais, levar as revistas para dentro da sala de aula. A literatura informativa é muito importante para as crianças e jovens, para a formação dos leitores críticos. Então queria agradecer muito essa oportunidade, estou feliz de estar aqui. E vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos pretos, de óculos. Estou hoje com uma blusa estampada de branco, preto e vermelho e uma calça preta. Já pode responder para a gente, Janu, por favor, o que afinal é a educação midiática e por que é tão importante começar esse diálogo desde cedo com as crianças e com os jovens? Pois é, eu comentando aqui, né, sobre a minha tese de mestrado, a educação midiática não é uma coisa nova. A gente tem um dos maiores pedagogos de todos os tempos, o Celestino Freinet, que nos anos 20 levou o jornal para a sala de aula, ou seja, Primeira Guerra Mundial acontecendo, e ele se preocupou, porque ele falou, nossa, os meus alunos só têm acesso aos livros didáticos, como é que eu vou levar a vida para dentro da sala de aula? Como é que eu vou levar, né, discutir esses temas com os meus alunos com os livros de tantos anos atrás? Então eu vou levar o jornal. E por meio da pedagogia Freinet, os jornais não só entraram na escola como elementos de leitura, de atualização, como também elementos de expressão. As crianças passaram também a produzir notícias, a produzir conteúdos informativos. Então, assim, o tempo passou, mas o objeto da educação midiática é o mesmo. São as mídias. E hoje em dia, o que podemos dizer? Tudo que chega para a gente, chega pelas mídias. Nós vivemos midiatizados, né? Entre nós e o mundo, tem a mídia no meio. E com a chegada da internet, essa mídia chegou para a gente numa escala inimaginável e numa velocidade maior ainda. Tanto que hoje em dia já tem um termo que diz que o mundo que a gente vive é digital. Ele nem é só físico, nem só digital, é uma coisa única. Então,
Então, é urgente, é necessário que a gente ensine, né, e aprenda sobre como é que a gente se relaciona com essas mídias. Como é que essas mídias moldam a nossa maneira de ver o mundo, os nossos hábitos e, principalmente, né, nos ajudam a fazer escolhas. Né? Hoje, choveu aqui em São Paulo, a primeira coisa que todos nós fizemos de manhã foi olhar o celular para ver a previsão do tempo, se ia chover muito, se ia chover pouco. Então, desde decisões simples, como se a gente trazia o guarda-chuva ou não, até decisões fulcrais, como uma eleição, se manteremos ou não a democracia em nossos países, tudo isso que nos chega é mediatizado. Só que esse conceito também está sendo, eu falo que a gente está tocando esse pneu com o carro em movimento. O conceito está sendo revisto, porque também não é só aprender a fazer mídias, aprender a trabalhar com as mídias, mas, sobretudo, entender como elas funcionam, qual o modelo de negócio deles, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente nas redes sociais, o que conta são os nossos likes, e os nossos likes significam a nossa atenção, né? Aonde a gente realmente se concentra e foca, e isso significa uma monetização, se ganha dinheiro com isso. E como é que isso impacta a nossa vida. Então, acho que a educação midiática, ela tem se atualizado na medida em que nos chegam os problemas, os desafios, mas também muita coisa boa que chega pela internet e pelo nosso contato com as notícias. Então, acho que hoje em dia, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que entender como é que essas mídias funcionam e como é que elas nos influenciam. Eu diria que esse é um bom ponto de partida para quem quer entender a educação midiática. Legal. Obrigada, Januária. Agora que você explicou para a gente o que é essa tal de educação midiática, Cláudia, eu vou passar a palavra para você. Queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são os maiores desafios aí voltados para a sala de aula de incluir esse tema para os jovens e para as crianças. Por favor, antes faça a sua audiodescrição e bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Então, eu sou a Cláudia, coordenadora pedagógica aqui da Qualé, trabalho diretamente com a formação dos professores das escolas parceiras, né, para juntos refletirmos sobre essa importância de como levar textos jornalísticos para a sala de aula de uma maneira crítica, enfim, de uma maneira muito reflexiva para os estudantes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, estou usando um macacão preto, uma blusa creme, um brinco prata triangular, tenho 57 anos e vamos lá. Então, a sua pergunta sobre os desafios, isso, né? Acho que são esse tema para dentro da sala de aula. Acho que passa muito pela formação dos professores, né? Eu acho que os professores precisam discutir isso já nos bancos da universidade, quando eles estão se formando professores, né? Acho que a Januária aí citou o Freinet, eu nem lembrava dele em relação a isso, mas trabalhar isso, estudar isso de forma até mais intensa. E por conta de todas essas transformações nas mídias, essa rapidez, essa velocidade, esse processo de formação, ele precisa ser contínuo, né? Mesmo depois que o professor sai da universidade e vai para a sua prática pedagógica, ele precisa continuar se atualizando, né? Porque um professor preparado e atualizado vai poder acompanhar e mediar melhor os seus estudantes. Acho que esse é um grande desafio. Acho que tem outros que os estudantes terem materiais adequados, materiais de portadores leitores, né, adequados. Hoje sabemos que tem a Qualé, enfim, que é uma linguagem acessível. Então, as crianças e os jovens precisam ter portadores leitores de informação até para poder fazer essa análise, né, e poder se formar leitores críticos das mídias. E os currículos também, acho que é necessário que a educação midiática entre, né, de forma sistemática nos currículos nacionais, né, e que seja adaptado aos currículos de cada realidade, enfim, né, dos municípios, para que isso seja realizado de uma forma efetiva. Quando isso acontecer, né, a educação midiática só tem a colaborar para a sala de aula, até porque ela perpassa, né, ela atende aos temas transversais trabalhados pelos professores, né? Então, quando a gente está falando de
da COP30, por exemplo, né, o professor pode fazer uma ligação com questões das ciências da natureza que ele trabalha em sala de aula, né? Então a gente sabe que a informação ela ajuda e colabora aí com o ensino, né, dentro da escola. A partir do ano que vem vai ser obrigatório, né, o ensino da educação midiática em sala de aula. Você está otimista com isso, Januária? Olha, otimista eu sou por pressuposto. Quem trabalha com educação tem que ser. A gente tem que acreditar, né? Eu vejo algumas dificuldades porque, de fato, o Brasil só recentemente, né, veio introduzir o tema da educação midiática no poder público, né? Aliás, essa Semana Brasileira de Educação Midiática vem para lembrar, né, que tem uma preocupação do governo, do Ministério da Educação, Ministério de Direitos Humanos, né? Isso é muito positivo, ou seja, é reconhecido como um conteúdo necessário. Agora, a gente tem uma grade curricular complicada, a gente sabe que muitos professores hoje têm dito que às vezes não conseguem dar conta do currículo tradicional, do português, matemática. Então, encaixar a educação midiática, seja como tema transversal, seja como disciplina, é um desafio, né? No ensino médio, o ano passado, eu tive a experiência de escrever um livro didático para o ensino médio, um volume único, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E a gente sabe que esse ano o livro vai ser comprado, para o ano que vem ele está na sala de aula. E a gente está preocupado em saber como é que ele vai ser usado, né? Um volume único, qual será o professor que vai utilizá-lo, se é um professor só, se são vários, né? São perguntas que ainda a gente não tem resposta. E a prática vai nos mostrar como é que isso efetivamente vai entrar nas escolas. Agora, será sim um conteúdo obrigatório, e isso é muito bom porque significa, como diria Frenet, que temos que levar a vida para a sala de aula. Então, os professores vão ter que introduzir o uso das mídias, né, a leitura crítica das mídias no seu cotidiano. E eu acredito muito na criatividade dos professores. Eu acho que cada um, dentro da sua disciplina, dentro da sua condição de trabalho, vai encontrar uma maneira de abordar esse assunto, até porque ele está mesmo presente na vida dos meninos. Esse ano a gente teve aí a proibição do celular na escola, né? Tendo seu uso estritamente permitido para fins pedagógicos, e tivemos, me parece até aqui, boas experiências para relatar. Então, não vejo por que a gente vai ficar desanimado. Porém, os professores também têm pedido uma formação mais robusta, né? Uma formação mais focada. Isso que a Cláudia falou é importantíssimo. Os cursos de pedagogia, curso de jornalismo, teria que ter. Quer dizer, como é que um jornalista hoje em dia não aprende a combater desinformação, né? Desde da universidade. E um educador precisa também. Um educador, não tem muitos educadores com quem a gente conversava para fazer o livro, muitos têm inclusive um preconceito. Olha, esse tema eu não entendo muito bem. Não é para mim. Exatamente, educação digital, ou os meus alunos vão saber mais do que eu, então como é que eu vou ensinar um conteúdo, né, com essa ideia de que os nativos digitais, só porque sabem como fazer um post no Instagram, eles sabem diferenciar um conteúdo falso de um verdadeiro feito por inteligência artificial, por exemplo. As pesquisas têm mostrado que isso não é verdade, né? Que isso não acontece. Então, eu penso que a gente também tem que promover uma mudança de mentalidade. O professor precisa acreditar que isso sim é um tema para ele, que é muito necessário e que é possível se utilizar dessa ferramenta a partir dos seus conteúdos, né? É uma aula de matemática, vamos adequar. É aula de ciências, né? Vamos fazer essa transversalidade, né? Mas não acho assim, todo desafio tem em si uma oportunidade. Acho que vai ser uma oportunidade boa para a gente introduzir esse conteúdo. Legal. Quanto mais cedo introduzir, mais chances de essa criança crescer sabendo diferenciar o que é fake news e o que não é. Desde a educação infantil. Desde a infantil. Só complementando sua fala, Januária, eu acho que o professor ele precisa ter uma intencionalidade pedagógica nas ações dele, né?
Então, quando ele consegue olhar para o mundo e ver o que está acontecendo e olhar para os conteúdos que ele precisa trabalhar e que já faz parte de outros currículos e conseguir fazer essa relação, né, talvez a educação midiática não entre como algo a mais, como um peso, mas como algo que vai complementar e tornar ali o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula muito mais significativo. Né, porque o estudante vai aprender uma coisa e vai ver que aquilo precisa ser usado, né, na sociedade, no seu dia a dia, enfim. E acho que isso tem a ver com um planejamento, com essa intenção pedagógica mesmo. Legal. Bom, gente, eu queria mostrar para vocês agora uma novidade. Acabou de ser lançado hoje de manhã, né, Genuária? O gibi da Turma da Mônica, produzido pelas Redes Cordiais, em parceria com o YouTube, Maurício de Souza Produções e Estúdios, Desconectados. Muito bacana, gente, merece ser lido. Queria que você contasse pra gente, Genuária, como surgiu a ideia, o que fala esse gibi, para quem que ele é direcionado, conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu tenho um trabalho já com o Maurício de muitos anos, que é meu amigo pessoal, meu padrinho literário, prefaciou meu primeiro livro. E a gente fez junto o show Fake News, que a Maria Clara, a gente teve o prazer de tê-la apresentando o show Fake News na Bienal do Rio. Ah, que emoção, gente. No meio eu fiquei da super pandemia. nervosa de falar com o Maurício de Souza. Foi muito bacana. E o show Fake News trouxe a Tina, que é a jornalista da Turma da Mônica, jovem, já como jornalista formada, né? Então, eu conversei com o Maurício, falei, vamos crescer a Tina. Ela agora já saiu da faculdade, é uma checadora de notícias, é uma influencer e está trabalhando com isso. E fiquei com aquilo na cabeça, a gente precisa continuar essa história, porque o livro, graças a Deus, vai muito bem, faz sucesso, a criançada gosta, né? Aliás, quem não gosta da Turma da Mônica jovem, né? Ai. E aí a ideia era produzir alguma coisa junto com o Redes Cordiais, né? Que tem agora esse núcleo, o Pequenos Cordiais, né? Cujo objetivo é desenvolver mais projetos focados em educação midiática para as infâncias. E aí surgiu a ideia com a questão dos celulares, né? Quando começou, proíbe, não proíbe, como é que vai ser? Que tal, então, né, continuar a história que começou com a Tina, indo na escola dos meninos, e o que será que aconteceria com a Turma da Mônica sem o celular? Vamos pensar nisso? É uma produção coletiva. Foi muito bacana trabalhar com Redes Cordiais, trabalhar com o YouTube, que nos apoiou, e trabalhar com os estúdios, no sentido de colocar, né, de colocar essa questão, né, da necessidade de se usar o celular, de se usar os dispositivos digitais de uma maneira equilibrada. E isso por meio de uma aventura. Para embasar a gente, eu fiz uma série de entrevistas com crianças e adolescentes de algumas escolas públicas, privadas, Brasília, São Paulo. Então a gente se utilizou também muito do que está na revistinha, da fala dos meninos, né, de como eles falam sobre esse assunto. Baseada no mundo real. Exatamente. A gente foi lá na ponta, né, fazer essas entrevistas. Fizemos aí uma sugestão de roteiro, o pessoal do Maurício de Souza montou essa história, que é uma história que ficou linda, com alguns passatempos, né? A Turma da Mônica Jovem, que está na banca, ela normalmente é preto e branco. A nossa toda colorida, né? Então, a criançada gostou muito e é um passeio em que eles vão ter que deixar o celular na escola, né? E aí, não vou dar spoiler, porque vocês podem ler, a revistinha impressa, a gente está fazendo alguns lançamentos pontuais, mas ela já está disponível no site do Redes Cordiais para baixar gratuitamente, www.redescordiais.org.br, para vocês conhecerem. Tá muito legal, vale a pena, gente. Aí, Cláudia, como que você acha que materiais como esse, né, que unem a cultura pop, são mais descontraídos, se eles podem ser usados em sala de aula, se sim, como fazer esse trabalho? Podem e devem. A tirinha, os gibis, né, eles unem a linguagem verbal e não verbal, né, que por si só já se torna muito atraente, né, para o leitor jovem, para o leitor criança.
E sempre abordando as questões de uma forma reflexiva e criativa, às vezes engraçada, às vezes com humor, com ironia, né? E é uma mídia, né? O gibi ele é uma mídia, a tirinha é uma mídia presente em jornais e em revistas, né? Então é um gênero do discurso que faz parte da informação, né? Faz parte do gênero jornalístico. Nós temos a tirinha na Qualé. E quando a criança, né, lê um gibi, ela se vê um pouco representada ali também, né? Então ela se identifica com os personagens. E quando isso acontece, né, quando ela se identifica não só com os personagens, mas com a narrativa, com o que está acontecendo, né? Porque acho que o que a Januária traz nesse gibi é uma questão que acontece, né? Ah, eu não posso levar o celular. Eu não posso levar o celular na viagem, como, né? Só que aí é um momento de se ver ali representado e refletir sobre isso. Então, os professores, né, lendo isso em sala de aula, eles podem abrir uma grande roda de conversa. Como você se sentiria no caso deste personagem, né? Nós estamos falando desse assunto, que é em relação às mídias, enfim, a gente pode ter, né, gibis que falem sobre cyberbullying, por exemplo, fake news, enfim, outros assuntos, né? Então, é uma mídia muito interessante, muito criativa, que chama muito a atenção dos estudantes e que eles são muito capazes também de produzirem, né, tirinhas interessantíssimas. A gente sabe disso porque a gente recebe muitas, né? Então, o estudante que, depois de ser repertoriado, né, por boas leituras de gibis, ele passa a produzir também histórias e passa a comunicar muitas vezes assuntos importantes que ele quer de uma forma, né, assim, com essa mídia, né, mais tranquila, mais criativa, mais reflexiva, lúdica, mais lúdica, exatamente essa palavra. E a gente vê a diferença que faz quando uma tirinha de um estudante é publicada na Qualé, né, Cláudia? Eles ficam muito felizes, assim, eles são protagonistas, ficam famosos na sala de aula, dão autógrafo, faz a diferença na vida daquela criança, né? E é transformar, né, a situação de escrita numa situação de comunicação real. Acho que a escola precisa entender isso, que a gente precisa ensinar a ler e escrever, porque o mundo real tem portadores aí de leitura e de escrita. Então, quando a criança faz a sua tirinha, não é só o professor que vai ler, mas vai ser publicado e ela vai poder comunicar alguma coisa, isso torna todo o processo de aprendizagem, né, da linguagem muito mais significativo. Aproveitar e pedir para você, se tiver uma tirinha, mandar para a gente, para o contato@revistaqualé.com.br, que ela pode ser publicada na revista. Aí, Januária, dando continuidade, que tem a ver com o tema do gibi, né, Desconectados, eu queria te perguntar sobre um tema relativamente polêmico, sobre a proibição ou não do celular. Você fala muito que o diálogo é o melhor caminho, né? E não a proibição. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E é interessante, né? Porque o título da historinha é uma pergunta. Desconectados, né? E tem sido muito interessante colocar isso na roda de conversa com os meninos. Será que a gente desconecta só quando desliga o celular? Será que o fato dele não entrar na escola significa que a gente está desconectado? E é uma reflexão muito interessante de fazer com eles, porque eles dizem assim, olha, a gente não está desconectado, porque, na verdade, a gente está preocupado com o que está acontecendo lá no celular. Né? Eu tenho um podcast que eu gosto muito de fazer, que é o Curtido Aí, onde a gente conversa com adolescentes, e eu lembro bem de pegar uma turma que falava, olha, segunda a sexta eu desinstalo todas as minhas redes sociais, todos os aplicativos e tal, o celular serve como despertador. Mas chega no final de semana, aí eu instalo tudo, porque eu quero saber o que está acontecendo com meus amigos, né? Eu quero entender o que está acontecendo no mundo. E isso é muito interessante, porque o direito à conexão digital, o direito ao acesso à internet, é um direito que assiste todo ser humano. A gente sabe, falando um pouco da pauta da Unesco, né, já que estamos na Semana Mundial de Educação Midiática, metade da humanidade está conectada, mas a outra metade não está. E a gente sabe que a exclusão digital provoca uma série de problemas, né? Uma pessoa que não tem hoje acesso ao mundo digital, muitas vezes não tem um documento válido, muitas vezes não consegue ter sua conta bancária sem custo nenhum,
né? Porque hoje muitos bancos já não cobram pelo fato de serem digitais. Então, é um direito. Então, a partir desse direito que assiste às crianças, assiste aos adolescentes, como é que a gente os ensina a navegar? Né? Então, proibir não quer dizer desconectar. Por isso é a nossa pergunta. Né? O que é desconectar? Desconectar, para mim, é conectar com outras possibilidades. Né? Não adianta proibir o celular e não dar para eles um repertório. Eu tenho falado muito da importância da educação literária, acho que as leituras, os livros, falando de fake news, eu sempre digo que o melhor remédio contra as fake news é ficção, porque aí eles vão identificar, né, na ficção a linguagem das fake news e vão entender que as fake news seduzem exatamente por ter uma linguagem que não é concreta, que não é jornalística, que não é uma linguagem científica, legal, uma linguagem de evidências. Então, o fato ou fake tem a ver com o ficção e o factual, né? E hoje em dia a gente precisa saber sobre o que a gente sabe. E saber sobre o que a gente sabe é saber diferenciar entre o que é falso e o que é concreto, o que é real. Então, eu penso que a proibição, nesse sentido, ela não ajuda. Ela dá uma falsa sensação de que eu estou longe do celular, então eu ficarei melhor, a minha saúde mental vai melhorar. Eu acho que a gente tem que pensar em quais são as conexões que a gente quer ter. As conexões verdadeiras, né? Por isso que eu falo tanto do diálogo, da importância da gente conversar juntos sobre o que está acontecendo na internet, o que está acontecendo fora dela, a gente assistir um filme junto, uma série juntas, né? Comentar sobre aquilo. Essa é a conexão. Um pai, uma mãe que quer orientar seu filho sobre o que ele está vendo na internet, tem que ver com ele junto. E a partir dali a conversa surgir. Então eu acredito muito nisso, né? Na gente realmente pensar em quais os conteúdos a gente quer acessar, o que nos ajuda a tomar as melhores decisões, o que nos ajuda a saber, conhecer mais sobre o mundo, sobre o que nos cerca. Isso é uma curadoria da informação. E aí, com isso, a gente vai poder fazer um uso do celular mais equilibrado, diversificando o nosso tempo, as nossas atividades. É fácil? Não é. É gostoso ficar no celular? É. Eu lembro que o Felipe Neto sempre fala que o tal do feed infinito é uma desgraça, né? Porque a gente vai ficando nele e não consegue sair. Então, ele fala, desative o seu autoplay. E é importante. Ou seja, a gente, inclusive, saber usar o celular, né, sem ser escravo dele, né, mas tomando as nossas precauções, né, colocando os controles parentais, regulando esse uso. E não simplesmente banindo. A gente sabe o que acontece com o fruto proibido, né? Está lá desde da Bíblia. Não é? Ele acaba ficando mais interessante. Então, acho que é que dá mais trabalho buscar outras maneiras de conectar verdadeiramente o digital ao real. É trabalhoso, mas isso faz parte da educação, né? Quem educa sabe que o resultado nunca é a curtíssimo prazo, é a médio e a longo prazo. Então, Januária, eu vou antecipar aqui mais uma pergunta para você, porque tem totalmente a ver com o pensamento crítico, né? A criança, o jovem precisa crescer sabendo que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que aquilo é fake news, que não é. Então, formar um cidadão que tenha condição de fazer esse pensamento crítico e a análise dessas mídias. Mas diante de tanta informação que eles recebem, tanta coisa circulando na internet, como que a gente pode fazer isso, na sua opinião? Pois é, vocês já estão fazendo isso com a Qualé, né? Quando vocês fazem uma curadoria de conteúdos, né, naquela quinzena, que são significativos, para a gente entender o contexto que a gente vive. Porque, de fato, as mídias nunca vão trazer tudo o que acontece no mundo, né? Eu lembro que eu era criança quando a minha professora, pela primeira vez, disse assim, vamos trabalhar em um jornal que traz um pedaço do mundo. E eu lembro que ela usou uma imagem bonita, ela disse, isso aqui é a janela do mundo, não é o mundo todo, né? São partes, né? Porém, são partes que são importantes para a gente entender o todo, né? O contexto. Então, eu acho que estamos de novo aqui falando de curadoria da informação para a formação do leitor crítico. Tem de tudo na internet, absolutamente tudo, e isso faz parte
da liberdade de expressão, né? Que é uma lei também, é um direito de todos nós. A gente tem que ter a liberdade de acessar os conteúdos que a gente entende, que a gente quer, que a gente gosta, né? Por outro lado, esse excesso de liberdade também trouxe danos, né? Então, a regulação é necessária. Por isso que a gente tem batalhado tanto, temos aí o ECA Digital, vamos tê-lo em ação a partir de março do ano que vem. Então, todos nós temos um compromisso também de olhar para isso, né? De que maneira o ECA vai ser aplicado nas escolas, vai nos ajudar na nossa convivência familiar. Então, é preciso regular. Agora, para ter elementos de regulação, é preciso conhecer, é preciso ter opções, bons conteúdos, né? Então, a curadoria feita pela própria mídia, ela é muito importante. Por isso que a gente tem muita preocupação quando diz assim, a maior parte dos leitores de jornais fazem isso via rede social. Rede social não é veículo de notícia, o próprio nome diz, né? Então, com isso, a gente vê uma deformação da notícia, do princípio mais caro para o jornalismo, que é a checagem, né? Que é a verificação dos fatos, que é a escolha, né? De como você vai dar a notícia, da palavra que você vai colocar no seu título. Isso na rede social não tem. Então, a gente precisa recuperar o lugar de confiabilidade do jornalismo, da imprensa, e fazendo isso por meio de conteúdos, né, qualificados, como é o caso que vocês têm feito aqui na Qualé. Mas também dá trabalho, vocês é que podem dizer, não é que fazer uma edição quinzenal, quanto tempo vocês levam para conseguir construir esse conteúdo. Mas é isso que a gente tem que fazer. Dá trabalho, mas é gratificante. Então, pois é. Ô, Januária, não é só criança não, né? Muitos adultos hoje em dia só se informam pelas redes sociais e não sabem... O número vem crescendo. A pesquisa da Reuters todo ano está nos dizendo isso, né? Hoje a gente chegou quase já na metade dos consumidores de notícia que estão fazendo isso. Ouvir os seus influenciadores. Sim. A gente, num dos episódios do podcast, um dos meninos fala claramente, notícia chata, é difícil, aí eu prefiro que o meu influenciador me explique. Eu falo, mas é explicar ou é dar a opinião dele? Porque opinião é diferente de notícia. E é outro ponto importante, não saber diferenciar o que é fato, o que é opinião. Exatamente. Né? Então, é o dano que esse tipo de informação que circula na rede social faz ao ecossistema informativo. Há especialistas que dizem que essa geração vai ter muita dificuldade de reconhecer o que é verdadeiro, porque eles já vivem no meio do falso. Então, o fake já é normal. Como é que eu vou confiar e identificar um conteúdo íntegro? Nosso Qualé Explica Fake News ajuda nessa checagem. Se ainda não viu, corre lá que está muito bacana. E aí, falando, ainda dando continuidade a isso das redes sociais, dos influenciadores, Cláudia, hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças não só consomem, mas como produzem também seu próprio conteúdo, né? Como que a gente pode incentivar essa produção responsável de conteúdo? E se a gente pode fazer isso? Precisa ensinar. Então, o professor dentro da sala de aula, ele precisa conhecer muito para poder ensinar. Né? E desde, acho que a Januária falou coisas muito importantes. Então, a criança lê, o adolescente lê e reconhecer, checar os fatos, né? Reconhecer a autoria daquela escrita, né? Porque rede social, né? O influenciador, né? Quem que é o influenciador para falar? Agora, qual é? Tem o nome da jornalista que escreve. Né? Então, acho que são aí dicas que você oferece para o seu estudante para ele aprender a reconhecer, né? E não viver mais no meio do falso e saber ler e de forma crítica, reconhecendo isso. Aí sim ele vai poder produzir com responsabilidade, porque a gente também só pode pedir para um estudante, né, produzir um conhecimento para publicar se ele conhece bem aquilo. Ele só vai conhecer se ele tiver bons portadores de leitura, diversos portadores sobre o mesmo assunto, né, momentos de reflexão na sala de aula sobre aquele assunto, e aí sim, né, a escola pode se transformar num grande laboratório de comunicação. Né? Nós temos experiências muito bacanas, né? A Prefeitura de São Paulo, que tem o projeto do Imprensa Jovem, que é isso, né? Colocar os estudantes em contato com boas informações, boas fontes de informação, e a partir daí
também serem responsáveis, né, pela produção e pela divulgação de notícias também, né? Às vezes notícias ali da própria comunidade, do bairro, da escola, né, da própria escola, pode começar num universo menor, né, mas com isso eles vão criando essa responsabilidade, né? Se eu estou passando uma informação, eu preciso ter ética, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter conhecimento do assunto, né? E quem sabe podem se tornar jornalistas, né? No futuro, jornalistas que continuem aí com esse papel, né? Da formação aí da informação de uma forma muito mais responsável, né? E mesmo que não se tornem, eles crescem sabendo usar, exatamente. E passar essa informação de maneira adequada, né? E a gente tem iniciativas muito bacanas nas escolas públicas aqui de São Paulo, por exemplo, com Imprensa Jovem, que a gente vai falar amanhã, de produção de conteúdo, né? Que, com a responsabilidade. E acho que a gente falou do Imprensa Jovem, a gente está falando aqui de mídias que podem ser digitais, mas se a gente começar com os pequenininhos, né, a educação infantil pode produzir conteúdo de informação, né, através de um desenho, de uma foto, de uma legenda, de um cartaz, né? As mídias podem ser também não digitais, né? Acho que tem essa questão da faixa etária, acho que isso eu gosto de lembrar, né? Crianças menores, é melhor que elas utilizem a mídia ali do papel, né? Escrevendo, desenho, o analógico, exatamente, mas que não fiquem distantes das notícias, né? Até porque elas estão inseridas no mundo, né? Uma criança de 3 anos, de repente ela chega na escola, teve uma enchente e ela vai falar com a professora: olha, né, sei lá, meu pai sofreu com a enchente, aí o que aconteceu? Quer dizer, ela está inserida no mundo, ela precisa também, ela tem o direito também, né, de saber sobre o que está acontecendo e o porquê que as coisas acontecem. Então é isso. Legal. Gente, já caminhando para o nosso final aqui, eu queria trazer essa discussão para um assunto super atual, que é a COP30, que vai acontecer o mês que vem aqui no Brasil, um evento super importante. Então, eu queria saber de vocês, das duas, não sei, acho que a Januária pode começar. Qual é o papel da informação com relação à conscientização desses jovens em torno das questões climáticas? Pois é, né? O Fórum Mundial, já pelo 2º ano consecutivo, né, diz que a gente tem 2 problemas muito sérios acontecendo, que são as mudanças climáticas e a desinformação. Né, são os maiores problemas que a humanidade enfrenta no mundo. É incrível isso, né? A desinformação está lá em cima. Está lá em cima. E a gente sabe que essa questão das mudanças climáticas está sendo escalada por conta da desinformação. Né? Quantas pessoas não estão tomando nenhum tipo de atitude civilizatória porque dizem que a Terra sempre foi quente, sempre esfriou, sempre se aqueceu, então tudo que está acontecendo é normal, vai passar. Isso é um dano irreparável, né? Gerações vão pagar por isso. Não é só a nossa, né? Mas as que virão. Então eu acho que o fato desse ano a COP ser aqui no Brasil, lá na Amazônia, né, vai fazer com que o mundo volte os olhos, né, para o nosso país e para essas questões que são tão fundamentais. Uma parcela boa do meu trabalho é a pesquisa sobre o folclore brasileiro. E não à toa, o Curupira é o mascote da COP30, né? E outro dia me perguntaram assim, mas por que o Curupira, né? O Curupira é o protetor da natureza, né? Ele é o do cabelo arrepiado, com o pé virado para trás, né? Que trapaceia os caçadores, porque ele faz qualquer coisa para proteger o meio ambiente, né? O Curupira mata o caçador que mata uma fêmea grávida, por exemplo, né? Digamos que talvez não seja o método mais politicamente correto, mas é um personagem que não tem dúvida de qual é a sua razão de ser, de existir, qual a sua causa, né? E eu acho que a gente tem que, de fato, se conscientizar que a nossa casa, de verdade, é o nosso planeta. Né? E que nada disso vai continuar a acontecer se a gente morrer queimado, morrer com tsunami, alagado, né? Tudo isso. E, de fato, essas coisas têm comprovação científica de que elas estão sendo aceleradas, acentuadas pelo uso indiscriminado que a gente tem feito das nossas condições naturais. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante de juntar os 2 problemas da gente
para tentar dar uma condução um pouco mais humana, né? Um pouco mais empática. E efetivamente a gente acreditar, assim como eu sempre digo em relação à educação midiática, que a responsabilidade é de todos nós. Tudo aquilo que a gente curte, tudo aquilo que a gente comenta, compartilha, a gente tem parte nisso, né? A gente ajuda a engrenagem da desinformação a andar, ou a gente combate essa engrenagem. Então, todos somos responsáveis. E acho que em relação à questão climática também. Estamos aqui falando do mesmo tema, a responsabilidade de cada ser humano, né, em preservar o ecossistema ambiental e o digital também. Legal. Cláudia, você quer Acho que é isso. A informação ela é a base da conscientização, né, de todos nós. E voltando, né, para a sala de aula, para crianças e jovens, né, as crianças e os jovens só vão entender que eles são responsáveis pelas questões ambientais também, eles são parte do problema e até parte da solução, quando eles se informarem sobre o que está acontecendo e souberem que desde ações pequenas, né? Então vamos pensar uma criança que deixa a torneira aberta enquanto escova os dentes. Será que nunca ninguém informou para ela que se ela fechar, ela vai estar colaborando um pouquinho, né? Ela vai estar se responsabilizando um pouco sobre isso, é uma ação pequena, né? Então, desde ações pequenas até ações maiores. E isso só se dá, essa consciência crítica, essa empatia, esse cuidado com o planeta, só se dá através da informação. É isso, né? Se eu não estou sabendo o que está acontecendo no mundo, eu não vou me preocupar tanto, né? Então, quando eu recebo a informação, eu me conscientizo, eu deixo de ter muitos preconceitos, muitas visões também estereotipadas sobre questões do mundo, enfim, de culturas. Então é isso, acho que a informação é tudo. Precisamos aí reforçar, né, a questão da educação midiática nas escolas cada vez mais e desde muito cedo na educação básica. Legal, até a nossa última capa foi sobre COP30, né, Cláudia? E a Cláudia falou de fechar a torneira e quando escova os dentes, tem um relato muito bacana de um menino que falou assim, eu decidi que eu vou escolher uma música de no máximo 3 minutos. E meu banho não pode passar daquilo. Então ele põe a música para tocar, ele está se divertindo e ainda está ajudando o planeta que o banho não pode ser longo. Foi muito legal. É um gesto pequeno. Que pode ensinar adultos, inclusive, né? Porque às vezes crianças e jovens, eles são mais conscientes até e eles podem nos ensinar. Por isso que a gente tem que ouvi-los. Exatamente, né? Januária, exatamente. A gente não pode tomar nenhum tipo de decisão, né, sem ouvi-los. Eu acho que cada vez mais também esse é um aspecto importante que a educação midiática também tem trazido, né? A voz dos estudantes, a expressão, né, das crianças e dos adolescentes. Eles sabem muitas coisas, né? E podem nos ensinar muito. Então, acho que essa postura da educação midiática de provocar o diálogo, né, de tirar o professor do lugar daquele que sabe tudo, mas aquele que, né, que é capaz de trocar, de dialogar. Isso também é muito importante, muito saudável. Nossa, ouvi-lo sempre, né, Janu? Acho que é isso. E com isso a gente encerra. Queria agradecer muito a Januária, a Cláudia. Vocês querem dar a última palavra, Janu? Fala de novo onde pode achar o gibi. Muito obrigada Qualé, que vocês continuem aí espalhando boas notícias, né? Mesmo quando a notícia não é boa, se ela é bem ela precisa ser ela ensina bastante, né? E quero convidar vocês a continuarem acompanhando aí as atividades da Semana Brasileira, da Semana Mundial de Educação Midiática, que vai até o dia 31. E o nosso Desconectados com interrogação está disponível em PDF gratuitamente no site do Redes Cordiais, www.redescordiais.org.br. Acessem e depois contem pra gente o que vocês acharam. Legal. Cláudia, obrigada. Bom, eu quero agradecer, né, a todos, assim, reforçar a importância, de novo, de bons portadores leitores nas salas de aula, né, sejam os literários, sejam os informativos, né, acho que a Qualé está aí com um esforço muito grande, enfim, e tendo um sucesso muito positivo, né? A gente tem um retorno bastante positivo das escolas, dos professores, do quanto as crianças conseguem se informar, né, pela Qualé,
e de uma forma crítica, positiva, e é isso. Muito obrigada. Eu queria, antes de encerrar, lembrar que, dando continuidade à nossa participação na Semana Mundial de Educação Midiática, amanhã a gente realiza outra live, dessa vez com Carlos Lima, do Imprensa Jovem e do comunicador, responsável por criar o Imprensa Jovem. A gente espera todos vocês. E lembrando mais uma vez, para quem ainda não viu, assistir o nosso vídeo, Qual é Explica Fake News, que está disponível no nosso YouTube. Muito obrigada.